Olá, olá! Como que você tá? Eu estou muito bem, eu tô aqui de volta para falar essa semana com você sobre um tema que eu custei a aprender na minha vida. Mas depois que eu entendi, ele fez com que eu enxergasse as situações de forma diferente. Aí vamos com aquela perguntinha para a gente começar então, né? Como você encerra cada ciclo na sua vida? Já fez essa reflexão? Você é aquela pessoa que é resistente a mudanças, que pelo medo, né, do que vai vir e que você não conhece, você fica ali insistindo mais para que aquela situação não acabe na sua vida, independente de você estar feliz ou não? Ou você já é do outro tipo? Você vê que encerramento de ciclos podem ser novas oportunidades, você leva isso com leveza, você enxerga nessas transformações de uma forma que você está fechando ali uma porta para abrir outras. Como que você leva isso na sua vida? Olha, eu acho que nós, como sociedade, a gente foi ensinado que essas fases da vida de mudanças, que sempre acontece para qualquer um, tá? Independente da gente querer ou não, mas a gente foi ensinado que transformar tanto assim não é bom. Principalmente quando a gente sai do padrão, né, do que é essa transformação. Porque a gente costuma achar que, por exemplo, construir uma carreira de anos no mesmo lugar, né, e chegar ali numa posição mais júnior e vai crescendo e vira diretor de empresas, diretora, ou o que for, é algo que você admira mais, é mais honrado, é mais importante do que quem foi pipocando. Então ficou alguns anos ali, aí depois foi para outra empresa e ficou outros anos aqui. A gente costuma não admirar essas pessoas da mesma forma. Não sei se você já reparou isso. Você concorda? Eu estou falando besteira aqui. Por exemplo, tem outras situações, tá? Várias na vida que acontece isso. Mas casais que estão casados há muito tempo. Então, quem fica 30, 40, 50 anos casados. Nossa, a gente olha com uma admiração absurda. Mas se a pessoa ficou 5 anos ali, 10 anos aqui, não sei quantos anos com outra pessoa, relações mais curtas, mas também profundas, a gente não brilha os olhos como quando alguém conta pra gente, a gente é casada há 30 anos. Já reparou? E eu me pego fazendo isso, tá? Eu tô trazendo aqui totalmente conivente com as vezes que eu fiz isso. E, como eu comentei, tem vários exemplos de outras áreas na nossa vida que isso pode acontecer, mas eu me peguei esses dias pensando o outro lado. Por exemplo, você já pensou que aquela pessoa que fica aí poucos anos em cada emprego, né? Então, pipocou aqui, pipocou ali, ela pode ter contribuído com mais vigor em cada local que ela passou? Talvez até mais do que aquela pessoa que ficou anos naquele trabalho ali, a vida inteira, e às vezes empurrando com a barriga só porque decidiu que não vai pedir demissão, porque, cara, não vou perder os meus benefícios, não vou perder os 40% a mais que eu vou ganhar se eles me demitirem, porque eu já tô aqui uma vida inteira e eu não posso perder isso. Tipo, eu já trabalhei com várias pessoas que falaram, não, já tenho 10 anos de casa, 15 anos, 20 anos de casa, não peço demissão. Gente, não tô julgando aqui, tá? Pelo amor de Deus. Cada um na sua vida e tem muitas formas de se viver. O que eu estou trazendo aqui é um outro olhar do como a gente enxerga a pessoa que não segue esse padrão, assim, sabe? De construir umas coisas ao longo prazo, de relações, independente de qual seja, mas que a gente não dá o mesmo peso. Mesma coisa isso para casamento. Então, você já chegou a pensar que talvez aquela pessoa que ficou 5 anos com um, 10 anos com outra, tudo mais, ela pode ter vivido relacionamentos mais saudáveis, talvez, do que aquela pessoa que está, sei lá, 20, 30 anos num relacionamento, só porque não é correto separar. Porque o que a sociedade vai dizer? Porque tô com a pessoa desde a infância. Sabe essas coisas? E não tô julgando, mais uma vez. Não estou julgando de coração, mas é só para deixar claro aqui de como a gente vai trazendo essas coisas do que é socialmente aceito e vai transformando isso na nossa vida, pegando como verdade. E às vezes a gente não está vivendo o que a gente quer, porque a gente tem medo de encerrar esses ciclos, de fechar uma porta para abrir outra, sabe? Porque a gente não sabe do que está de fato no outro lado.
E eu resolvi compartilhar isso exatamente porque eu tô falando com propriedade, viu? Eu cresci sendo essa pessoa que achava que eu não podia encerrar nada na minha vida, porque senão eu estaria abandonando aquela pessoa, aquele lugar, aquela tarefa. E mais recentemente, na verdade, assim, eu entendi com muita terapia que eu tinha sérias questões de abandono manifestadas de várias formas no meu dia a dia, sabe? Então, por isso que eu insistia tanto naquela amizade que só me fazia mal, ou insistia tanto naquele relacionamento abusivo que eu não conseguia aceitar que eu podia sair dele, ou até naquela empresa que eu via que não me valorizava, que eu já tinha feito de tudo, já tinha conversado com todo mundo. Enfim, tudo que eu vivi de fato, dentro desses exemplos que eu estou trazendo, tem muito a ver com essa questão do abandono que eu fui aprendendo a entender primeiro o que era e como lidar, e como ele estava em várias coisas reais da minha vida. Mas aí você me pergunta, né? Talvez esteja aí, talvez me identifique ou talvez não, mas como que a gente lida com essa questão do abandono para não permitir que isso se transforme em culpa? Porque para mim a coisa que mais me pega, ou vamos dizer, né, já me pegou, porque agora tá bem mais leve, mas a coisa que mais me pega é, de fato, entender que eu não preciso sentir culpa por eu estar querendo encerrar alguns ciclos da minha vida. Então, eu não tô sendo egoísta, sabe? A culpa, ela vem acompanhada, para mim, pelo menos, de um sentimento assim, cara, se eu deixar esse trabalho, se eu não quiser mais ser amiga dessa pessoa, porque não está fazendo sentido para mim, eu vou estar abandonando. E como aquela pessoa vai se sentir, sabe? E aí começa a vir um monte de culpa do tipo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você é egoísta, você só está pensando no que você está sentindo e como aquela pessoa vai se sentir. E, eu vou te ser muito sincera, assim, eu não cheguei ainda no ponto de falar, isso não me dói mais, isso eu não sinto nenhuma culpa, isso eu não sinto que eu tô sendo nem um pouco egoísta. Eu não tô nesse ponto, porque ainda me coloco muito no lugar do outro para entender a situação do outro, ou da empresa, ou o que for, sabe? Eu sou uma pessoa que penso bastante antes de tomar as decisões. Mas uma coisa que eu acho que foi bem importante, assim, foi eu conseguir aliviar essa dor e essa culpa da minha decisão, entendendo que tá tudo bem eu pensar em mim e no meu bem-estar. Mesmo eu tendo vivido aí a vida inteira ouvindo que se colocar em primeiro lugar nas situações é egoísmo. E eu posso te dizer assim que meu principal aprendizado dos últimos anos foi entender que cuidar de mim, pensar em mim primeiro, não é nem um pouco egoísta, é amor próprio. Porque quando eu via os outros fazendo isso, ou ainda vejo, né? Eu falava, cara, ela não pensou no coletivo, cara, mas tal situação que egoísta, sabe? Porque eu não tive essa criação de pensar dessa forma. E para mim o aprendizado era, se você não pensa sempre no outro, você tá sendo egoísta, sabe? Mas qual que é o limite, né? Qual que é a barreira que a gente coloca de pensar no outro sem nos colocar de lado? E isso foi um desafio muito grande de aprender que amor próprio é uma coisa importante e que você não tem que se culpar por você não estar se identificando em tal ambiente, por você não querer mais aquilo na sua vida. Tá tudo bem você falar não. E como o outro vai levar, é como o outro vai levar, entendeu? Óbvio, você comunica com respeito, você toma decisões da melhor forma possível no seu ambiente de trabalho, onde for, mas você não pode achar que sempre você vai estar se preocupando como a situação vai ser levada, como os outros vão se sentir, e se deixando de lado, se mantendo naquela situação que não está te fazendo bem. Então, de fato, aprendi que não é nem um pouco egoísta você ter amor próprio e, consequentemente, você vê que você se ama quando você aprende isso. Você se ama? Aí do lado? Estou te perguntando. Responde aí para você mesmo. Você se ama? Porque dizem que quem ama cuida. Não é esse o ditado? Então, cuide de você. Permita aí que as coisas se transformem na sua vida, sem você ficar colocando trava nas mudanças que estão aparecendo, porque você está com medo, ou porque você está se sentindo culpado, ou porque você acha que você está sendo egoísta, qualquer coisa do tipo, entendeu? Por exemplo, você pode estar com medo de sair de um relacionamento já falido, porque você não sabe como é ficar sozinha, ou porque você está preocupada como a outra pessoa vai reagir, sabe?
Mas aí você pode responder para si mesma também. Você prefere ficar nessa vida infeliz para sempre ou você prefere ver o que a vida pode te mostrar de novo, de você com você mesma? Você prefere ficar aí nesse lugar que você trabalha, que não tem possibilidade de crescimento, que às vezes a sua liderança não é legal com você, ou que a cultura não tem nada a ver com você, e aí você vai empurrando com a barriga porque pelo menos é um ambiente que você já conhece? Ou você prefere começar a buscar um novo emprego em um local que a cultura tenha mais conexão com você, que vai te dar um friozinho na barriga no começo, porque é algo tudo novo? Vai. Mas talvez depois você vai ser mais feliz, não é? Talvez você esteja postergando a sua felicidade, que pode estar aí mais próximo de você do que você imagina. E assim, né? Vai doer? Talvez. Vai ser difícil? Vai, talvez. Vai te pedir coragem? Também. Eu não vou te mentir. Não existe... Aqui não somos coaches, não tem nada disso. Mas cadê seu amor próprio para construir a vida que você sonhou para você, né? Então, tem uma frase de uma música do Emicida que eu já falei aqui e que eu gosto muito, que ele fala: você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. Cara, eu lembro que quando eu escutei essa música a primeira vez, eu fiquei assim, meu Deus, essa frase me bateu assim, mas foi um soco na cara mesmo, sabe? E eu levo muito isso pra mim, na minha vida, porque óbvio, você vai ter pessoas que te apoiem, você vai cruzar com várias pessoas no seu caminho, você vai ter vários desafios e várias dessas pessoas vão te ajudar. Mas você é o único ser humano na face da Terra que pode fazer o que você tem que fazer. Então não tem pra onde correr, você só tem que seguir, entendeu? Eu vou te contar uma historinha sobre o que está acontecendo aqui comigo neste exato momento, para você entender aí, ilustrar mais ou menos esse negócio do tipo, vamos seguir porque a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer e fechar portas para abrir novas portas e ciclos que vão se transformando. Você já sabe aí que a gente tem que sair da casa que a gente está aqui no Rio, né, até pós-carnaval, enfim. Mas em paralelo a isso, eu também já compartilhei que essa busca da casa nova que vem acontecendo desde o final do ano passado, mais ou menos nessa época aí do fim do ano, eu comecei a sentir muitas dores, um mal-estar, umas pontadas no peito, muita dor de cabeça, não podia prender meu cabelo de forma nenhuma e tipo, nesse calor do Rio aqui ficava muito difícil. Moleza, sabe? Eu realmente não estava conseguindo fazer muita coisa. E quando eu tentava fazer, eu me forçava do tipo, não vou me entregar, vou pra praia, vou andar até ali. E aí eu ficava exausta, com tontura no meio da rua, enfim. Era essa a situação. E aí, eu fiquei mal, assim, vamos dizer, do Natal pra cá até esse último domingo. Então, tipo, quase um mês, né? Um mês, praticamente, mal. E até fiquei bastante ausente aí das redes também, enfim, não estava com pique para isso. Nath preocupada comigo e eu passei esse último final de semana todo na cama, porque quando eu comecei a me sentir muito mal, primeiro você acha que é só um mal-estar que vai passar, depois não passa, aí você começa a fazer uma bateria de exames, aí você espera os exames sair e toda aquela coisa que você sabe como é o ciclo. E foi isso, até que chegou um momento que eu falei, cara, eu não vou ficar mais lutando contra, eu não vou mais correr, porque exige muito esforço de mim, então não tô saindo mais para correr faz umas semanas, eu não tô fazendo muitas coisas aqui na casa, tipo cozinhar, limpar e tal, porque eu não tava conseguindo nem fazer isso, eu não tinha energia para isso, e resolvi aí, de fato, ficar na cama, tipo assim, cara, tá tudo bem eu tirar uns dias e ficar deitada e ver se meu corpo recupera, sabe? Foi isso que eu fiz. Bom, depois de tudo isso, de segunda pra cá eu começo a me sentir melhor, hoje é quarta-feira, né? Então, eu tô vendo que minha energia tá voltando. Só que tem uma coisa que aconteceu aí do Natal pra cá também, e que eu já venho pensando há muitos anos, que eu já compartilhei inclusive, é que eu preciso tirar o silicone, porque eu tenho sensações muito ruins com silicone. Não quer dizer que tudo isso que eu estava sentindo aqui, desses tempos, estão ligadas ao silicone. Pode ser que algumas coisas sim, porque eu tenho muita pontada no peito, meu silicone dói há anos, isso não é novidade, mas às vezes foi uma virose que eu peguei, um mal-estar, sei lá, gente. Fato é, meu silicone, ele tem várias dobras, isso gera dor, e eu já sei disso há muito tempo, os médicos já falaram que eu estava com uma bomba relógio no meu corpo, porque o silicone não pode ficar dobrado. E aí,
você vai postergando, é um investimento, é ter que entrar numa cirurgia, eu tenho medo de cirurgia e eu tô sempre em movimento, então nunca parei para priorizar isso. E aí chegou esse momento que, com todas essas questões de saúde que eu tava sentindo, eu falei, cara, vai ser agora, vai ser esse ano de 2026, esse ano é recomeços, eu vou fazer isso, eu vou tirar esse negócio que está há 12 anos no meu corpo. E aí eu tive que ajustar um pouquinho o plano original do que a gente tinha pensado em fazer da nossa vida. Porque o que acontece? Já compartilhei aqui que qual era a nossa ideia? Cara, a gente só pode ficar aqui até fevereiro, né? Então, ou a gente arruma um novo local no Rio que tá difícil pelo custo e tudo mais, ou a gente volta a trabalhar. E aí a gente tava vendo o veleiro, ia ser massa voluntariar e conhecer o Caribe assim, um monte de praia linda, né? A gente tava empolgada com isso. Ou buscar o motorhome e fazer regiões aqui do Brasil que a gente não fez. Enfim, iam ser as nossas próximas ideias de viagem, ia ser isso. Só que aí surgiu uma dúvida, né? Eu fiquei me questionando. Eu tenho duas opções. Ou eu cuido da minha saúde para eu poder viajar depois em paz, sabe? Sem me preocupar com isso. Ou eu vou viajar agora e vou ficar preocupada, porque eu tô sentindo essas coisas, tá evoluindo as dores, né, do silicone e tudo mais, e talvez eu não vou me sentir sempre bem. Então, o que eu faço, né? E aí, se fosse a Bruna de antes, ela com certeza ela ia insistir no plano da viagem, ia ficar, vai dar tudo bem, vai estar tudo bem, e nos momentos que eu não estivesse me sentindo bem, eu ia ficar rezando e torcendo para ficar bem, porque eu não poderia trocar de ideia sobre o que eu tinha decidido fazer em primeiro lugar, que era o veleiro ou motorhome, sabe? Só que a Bruna de hoje, ela já entendeu que mudar de plano, às vezes, tá tudo bem, é necessário. E que talvez fosse mais importante a gente encerrar esse ciclo aqui no Rio e cuidar da saúde e depois decidir o que seria da vida, sabe? Se a gente vai voltar para o Rio no futuro, se a gente vai sair para viajar de motorhome ou veleiro, sei lá, o que a gente vai fazer. E aí que eu queria compartilhar, então, essa primeira decisão dos nossos ciclos que se encerram e se transformam. A gente vai para São Paulo fazer essa cirurgia que eu preciso fazer e a gente deve ficar lá por uns 2 meses por conta da minha recuperação. E aí, só depois disso, a gente vai ver o que a gente vai fazer da vida, sabe? Ainda não sabemos, tá? Mas a gente também sabe que as coisas vão se encaixar com o tempo. E uma parte importante sobre Nath, porque ela tem um emprego, CLT aqui e tudo mais. A Nath, ela vai sair do trabalho dela, óbvio, para as duas poderem ir para São Paulo. E você deve estar se perguntando aí como ela se sentiu em sair do trabalho, pensando que ela está saindo por minha causa, tudo mais. E não foi assim, tá? Vou te falar da forma mais honesta possível. Ela tá feliz, ela tá bem feliz. Inclusive, ela chegou ontem toda feliz em casa porque pediu demissão. Tava com sorriso de um canto ao outro. Ela não estava gostando do trabalho dela. Na verdade, não é nem que ela não gostava do trabalho, mas ela via que não tinha futuro ali. Lembra que a gente falou de fechar portas que talvez não estejam sendo tão legais para você, que você vê que não vai evoluir mais do que isso, para correr o risco e depois abrir uma porta que vai ser ainda melhor na sua vida? É isso que ela está vivendo agora. Então, assim, ela gostava dos colegas que trabalhavam ali com ela, ela gostava de aprender as coisas nos laboratórios químicos que ela estava trabalhando, mas ela tinha 0 possibilidade de crescimento, inclusive ela já tinha conversado com as lideranças, e é uma empresa que tem uma estrutura de crescimento que simplesmente não existe, sabe? É bem quadrada, é bem conservadora, aquelas empresas que a pessoa faz a mesma coisa a vida inteira e não se identifica com o perfil da Nath. Então, ela foi se desestimulando com o tempo, perdendo aquele brilho de trabalhar. Graças a Deus, ela adora os colegas de trabalho, porque isso é o que motiva ela a ir, né? E isso foi me deixando triste também, ver que ela não estava tão feliz, né? Ela entrou super animada 6 meses atrás, ou um pouco mais, e agora ela não tá assim por essa questão de, tipo, de fato, já verbalizarem que a estrutura é assim e que é isso que ela vai fazer, tipo, não tem outra possibilidade. Então, quando você vê ali, tipo, cara, tenho 30 e poucos anos, sabe? Não quero ficar só nisso, né? Cheia de gás para aprender, para fazer coisas novas. E aí foi isso. E aí a gente vem conversando desse tema dela se demitir faz um tempo, e eu não sabia, mas ontem ela chegou em casa sorridente e falou, pedi demissão. Então ela trabalha até a gente ir para São Paulo, e
A gente vai ter esse tempo aí, né, para ela cumprir o aviso prévio dela e a gente curtir o pré-carnaval, um pouquinho do carnaval aqui no Rio. E aí vamos para São Paulo. Por que São Paulo? Deixando claro aqui, não achamos um aluguel para continuar no Rio. Gostaríamos? Gostaríamos. Para fazer isso, Nath precisaria ou estar no trabalho dela, ela ia continuar, né, provavelmente por um tempo até conseguir um trabalho melhor, mas ela também, assim, a área dela aqui no Rio, a gente não achou muita coisa, e ela se candidatava em vaga, se candidata ainda, né, quase todo dia. Então, é aquela coisa da gente não ficar dando murro em ponta de faca. Eu falei para ela e eu tenho certeza que ela pensa assim. A gente fez o máximo que a gente pôde, ela se dedicou muito em todas as vagas que ela se aplicou, no trabalho dela no dia a dia. Se não tá fluindo é porque não é esse momento da gente continuar no Rio. Pode ser que seja em outro momento, sabe? Porque, inclusive, ontem no jantar a gente estava conversando e ela falou: eu queria morar aqui no Rio, queria morar mais tempo no Rio, tô gostando, né? Porque, de fato, é uma cidade grande, com oportunidade, que tem a praia que a gente ama, então acaba casando tudo que é legal para o nosso entendimento. Mas eu também trouxe um ponto para ela, né? Eu falei, a gente veio aqui para o Rio para fazer 3 meses de trabalho de um freela que eu fui contratada para fazer e a gente não imaginava que ia voltar depois. Aí a gente vai embora para viajar por um mês e você recebe uma proposta de trabalho no Rio. Então, era para a gente ter voltado, né? E já vai completar aí quase um ano que a gente está aqui no Rio. Então, não se sabe, lá na frente, essa mesma porta que a gente está fechando não precisa ser uma porta batida para sempre, né? Mas a gente pode voltar aqui para a cidade de uma outra forma, em outro momento, né? E aí, é assim que estamos nos dirigindo para a vida agora. E uma coisa que eu acho muito legal é que acaba que a vida, ela vai conectando os nossos momentos, assim, de uma forma que as coisas se encaixam. Tipo, eu ia ter que ir para São Paulo fazer cirurgia e, óbvio, podia ficar lá sozinha, a Nath aqui trabalhando. Mas aí casou com ela querer sair do trabalho na mesma época e não ter o aluguel. Então, sabe quando parece que é o destino mesmo, a gente continuar na mesma direção? Isso acaba sendo muito bom, sabe? Me sinto muito, muito bem com isso. Mas, então, o que vamos fazer agora da nossa vida, né? Dando aí tempos e movimentos para você. A gente fica no Rio até o domingo de carnaval, porque a gente já comprou o desfile no Sambódromo e faz muitos meses aí que a gente comprou, né? Faz muitos meses atrás, acho que em setembro a gente comprou e eu tô muito empolgada para ir. Aí a gente vai para São Paulo, eu faço a cirurgia já logo pós-carnaval. E aí, meus amigos, só Deus sabe, tá? A gente tem coisas que a gente já pensou, porque eu sou uma pessoa mais agitada mentalmente, então só de imaginar que eu vou ter que ficar 2 meses parada, sem ir na academia, sem poder tomar sol, sem poder ficar subindo escada, sem poder me movimentar direito, sabe? Para ter uma boa recuperação, porque eu sou muito ruim na minha cicatrização. Eu quero fazer um pós-cirúrgico bem bom. Então, eu tô pensando assim, cara, São Paulo vai ser bom porque não tem o sol que tem no Rio ou em Salvador, que eu pensei em fazer um pós-operatório em Salvador e ficar morando lá. Só que eu falei, cara, lá Salvador é muito sol, eu vou querer ir pra praia, não posso ir pra praia. Enfim, todo esse esquema. Falei, bom, coisas que eu posso fazer em ambiente fechado e que não exijam tanto da minha movimentação, já que eu não vou poder correr, né? Não vou poder ir para academia, nada disso. São Paulo é um ótimo lugar para se estar neste momento, porque tem muito lugar bom para comer, então com certeza eu vou comer em vários lugares. Tem muita coisa cultural de teatro, sabe? Museu, coisas assim que eu amo ir e que não exigem de eu ficar me movimentando muito. Então eu acho que eu vou explorar essa parte cultural enquanto eu estou em São Paulo e vamos ver o que vai dar depois. Uma coisa de cada vez, né? Nath pensou, assim, nada decidido, tá, gente? Só um comentário. Ela falou, talvez eu possa ir buscar o carro em Salvador, já que eu vou estar sem trabalhar. Aí eu falei, eu queria ir junto. Ela falou, eu já pensei nisso, mas como que você vai subir na barraca? Aí eu falei, não dá. E aí eu tenho certeza que no dia a dia, independente de ela dirigir, porque eu não vou poder dirigir, mas eu vou ficar me movimentando mais do que eu deveria e eu quero cuidar do meu pós. Então, quem sabe aí, né? Vemos Nath depois compartilhando, ela trazendo a brutinha de Salvador, viajando de motorhome até São Paulo para voltar a me encontrar. Ia ser bem bacana. Mas eu queria encerrar esse nosso episódio contando a última novidade. O que acontece? Devido a essa mudança e a cirurgia, principalmente, que eu vou fazer, esse agora que eu estou falando agora com você, esse é o nosso último episódio dessa temporada do podcast.
eu vou ficar eu vou ficar um tempinho off, tá? Desse nosso encontro semanal, cuidando da minha recuperação, porque eu não posso digitar, não vou poder digitar. Então, fica complicado de eu decorar todo esse texto e eu também não sei como vai ser minha rotina de pós-operatório, enfim. Eu geralmente escrevo as coisas que eu quero falar e aí eu vou bater nesse papo com você e lendo pontos principais no Word. Então, eu não posso fazer isso. Como eu quero cuidar bem do meu pós, não vou me comprometer a estar aqui. Vai que alguma coisa acontece e eu volto. Mas, por agora, pelo menos, eu queria dizer que esse é o nosso último episódio. E aí eu quero encerrar te dizendo que foi muito incrível viver isso com você. Cada pessoa que me escutou, sabe? Cada comentário que eu recebi, cada compartilhamento nas redes sociais, cada mensagem contando as suas histórias, falando que se identificava, elogiando ou criticando, sabe? Eu sempre recebi mensagens muito legais, muito construtivas. E o principal que eu queria deixar aqui nessa mensagem de hoje é que, de fato, vocês transformaram minha vida e vocês não fazem ideia do quanto. Pode parecer até besteira, assim, quando a gente escuta alguém falando isso, né? Mas é de fato, assim, na minha vida, isso... Cada coisinha que vocês fizeram me ouvindo aqui me movimentou de uma forma, porque, assim, pessoas que eu já conheci, que eu não conversava faz tempo, mandaram mensagem, ou pessoas próximas mandaram mensagem de alguma história e falaram, cara, eu nem sabia que você tinha passado por isso, eu sou sua amiga há tantos anos, sabe? Eu senti que foi um canal muito de transparência, muito de verdade, foi muito importante para mim, inclusive das pessoas que eu não conheço na vida real, né, mas que mandam mensagem compartilhando uma coisa tão pessoal e confiam em mim para falar isso. Então, eu de fato queria agradecer muito, muito, muito de coração, estou super emocionada. Eu aprendo muito com vocês e eu tentei ao máximo ter cuidado, ter respeito com a forma com que eu estava me comunicando aqui, com as reflexões que eu gostaria de passar, né? Eu espero que você tenha se sentido acolhida aí nesse ambiente nosso aqui de troca e que para você essas trocas que a gente teve também tenham sido sinceras, tenham sido naturais, sem uma mega edição, tá? Era isso que eu queria, minha proposta sempre foi que você pudesse se sentir sentada no sofá batendo um papo com uma amiga, sabe? E que essas conversas aí, ela te levasse para lugares dentro de si que você ainda talvez não tivesse se conectado, não conhecesse essa parte de você, ou tivesse até bloqueado por alguma coisa que você viveu no passado, sabe? Porque aqui do meu lado, eu posso dizer que de coração, assim, muito de coração, esses 25 episódios que a gente trocou, eles foram de uma cura, assim, tremenda para mim. Mas tremenda, eu não sei nem explicar em palavras ainda. Talvez um dia eu encontre palavras melhores para eu me manifestar. Mas eu visitei histórias que me doíam muito. E que me doíam até a data que eu gravei o podcast, sabe? E que hoje eu, de fato, ressignifiquei. Eu ressignifiquei muitas vivências no meu passado. Eu me coloquei vulnerável em vários aspectos que até pouco tempo atrás era sequer impossível eu contar para as pessoas até mais próximas da minha vida, sabe? Que eu tinha vivido, porque eu sentia vergonha daquilo, eu achava que eu não ia conseguir me comunicar da forma que eu queria, enfim. E aqui com vocês, de fato, eu me curei. Eu me curei, de verdade. De verdade, eu realmente aprendi que colocar para fora todas as dores, as dificuldades, as coisas que a gente passa na vida, que claro, também são aprendizados, mas que doem, que deixam marcas na gente, sabe? É uma forma de cura, assim, inimaginável, inimaginável. Eu nunca tinha falado de questões, por exemplo, da minha sexualidade, como eu falei aqui. Eu nunca tinha falado das minhas cirurgias estéticas, que eu falei mais recentemente e eu contei aqui. Eu tinha muito vergonha delas, de admitir que eu já tinha feito um dia, eu me achava fraca por isso, sabe? E eu jamais ia pensar que eu iria contar sobre relacionamento abusivo, que eu já vivi logo no começo do podcast. Enfim, sério, tem coisas assim que eu compartilhei e que conforme eu ia escrevendo, eu ia entendendo novas nuances daquela vivência e ia falando, nossa, que interessante, me senti assim, me senti assado. E consegui criar narrativas melhores de entendimento sobre aquilo que eu experienciei
Não pensando só como um diário aqui para você, mas pensando muito mais como o que eu passei e o que eu posso levar de mensagem na sua vida, ou como eu quero passar uma mensagem para a pessoa e como eu posso usar elementos da minha vida que possam servir num lugar muito de vulnerabilidade, de me expor ali de forma vulnerável, para que a pessoa talvez ela sinta a verdade e ela possa transformar a vida dela a partir disso. Porque tinha situações que eu contei, algumas que doíam mais, outras que doíam menos, e independente da história que eu estava contando e da forma que ela impactava no meu corpo, eu sentia às vezes que, independente se o tamanho da dor fosse pequena ou fosse grande, né, a partir da história, eu estava me curando, eu estava me sentindo aliviada, eu estava me sentindo que aquilo estava resolvido. Entendeu? Totalmente resolvido para mim a partir do momento que eu coloquei no podcast. Então, de fato, eu só quero agradecer você por me proporcionar isso, de todo o coração. Você permitiu que eu me curasse em muitas nuances na minha vida. E não só a mim, mas eu realmente desejo que, de alguma forma, assim como eu senti essa cura, mas que você possa ter também se curado em algumas partes dentro de si e despertado coisas bonitas que você não via sobre você mesma. Isso não é um adeus, tá? Nem um até logo. Eu realmente não sei o que vai ser, porque eu sou essa pessoa que não vive de muita coisa a longo prazo, isso me gera muita ansiedade. Mas eu desejo que você tenha aí uma vida linda nesse tempo que a gente acabar não se falando por aqui, cheia de ciclos se fechando para novos começarem. E se no futuro a gente voltar a se cruzar, que seja aí um feliz encontro na BR. Forte abraço para você, obrigada por tudo. Beijo grande. Tchau, tchau.